Nesta quinta-feira, no terceiro dia da participação oficial dos Estados Unidos no Fórum Econômico Mundial, a nova postura americana não ficou restrita a discursos e já foi traduzida em movimento diplomático concreto. O secretário de Estado Marco Rubio, sim, ele, claro, apresentou a nova Comissão Internacional de Paz, criada com o objetivo de enfrentar conflitos reais com método, coordenação e liderança clara. E chama atenção não apenas quem estava presente, mas quem ficou de fora. O Brasil, convidado por Trump, não integra essa comissão. A ausência revela algo importante sobre o momento internacional. Em um mundo cada vez mais instável, neutralidade retórica e ambiguidade diplomática deixaram de ser virtudes. Liderança exige posicionamento, responsabilidade e clareza de valores. Marco Rubio fala a linguagem da política externa clássica, alianças funcionais, dissuasão, compromisso e interesse nacional. Uma linguagem que dialoga diretamente com tudo o que não víamos em Davos há muito tempo. Vamos assistir. It's an honor to serve as the Secretary of State during a historic presidency. And it's a historic presidency because the President of the United States, Donald J. Trump, is someone who is not limited by what others say is possible or what others say is impossible. He's not limited by some of the things that have happened in the past, and he's willing to talk to or engage with anyone in the interest of peace, always putting the American people and our national security first, but understanding that in the world that we share with so many others, peace is paramount to all of us. We are here today because of President Trump's vision. If we go back just a few months ago, people thought what was happening in Gaza was impossible to solve. 28 hostages that were dead, others that were still living, all these hostages that were being held. No one thought that that would ever come to a resolution without more fighting and more bloodshed along the way. In fact, frankly, many thought it was intractable. And sadly, many of the institutions that have served us well, in many cases, for the last 70 years, were unable to do anything about it. But President Trump had the vision and the courage to dream the impossible, to believe that it was doable, and to pursue it with all of his heart. And he was in that capacity assisted by an extraordinary team, and I think both. E ao explicar a iniciativa, Marco Rubio foi direto. Essa não é uma comissão de discurso, é uma comissão de ação. Segundo Rubio, ela reúne pessoas dispostas a agir diante de conflitos reais sob a liderança de Donald Trump. No mundo cada vez mais instável, a mensagem é clara. Liderança não se anuncia, se exerce. I also want to acknowledge the extraordinary leaders that are here today. This is not just a board of peace, this is a board of action. Just like President Trump is a president of action. A lot of times people like to give speeches. I've been to many at these forums, and they're not useless, and they're not, they have utility in many cases. But oftentimes in international affairs, we often find ourselves at events where people are reading these scripted statements, these strongly worded letters that they put out, but no action, nothing happens. This is a group of leaders that are about action. And the President of the United States is a president of action, of getting things done. And today is the beginning of that, of a new era and a new stage that we think is so important as a model to the rest of the world of what is possible. And clearly the focus is right now on Gaza and making sure that the plan that's about to be presented to you here today, this vision for the future of Gaza, this vision for the future of the region, is not just possible and promising. It is our destiny if we put the time and the effort that it requires, as I know this board will do. But I also think it will serve as an example of what's possible in other parts of the world. Without losing focus on what's before us now, this is what's possible for other places and other conflicts that seem impossible to solve right now. As imagens a seguir mostram a assinatura da nova Comissão de Paz, apresentada nesta quinta-feira pelo secretário de Estado Marco Rubio. A iniciativa reúne aliados dispostos a enfrentar conflitos reais com coordenação, responsabilidade e liderança clara. Nada de ONU, falácias e hipocrisia. Em um cenário internacional cada vez mais instável, a mensagem é direta. Liderança exige decisão.
Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. We will now continue the signing ceremonies, beginning with the President of Argentina and the Prime Minister of Armenia. Bom, eu vou jogar rapidamente para o Bernardo e para o Flávio para vocês falarem da Comissão de Paz, sem ONU, sem OMS, sem... Enfim, sem a candinha de sempre do Beautiful People que a gente está acostumado, que falam, sem a turma de Davos, inclusive, né? Donald Trump usando Davos para fazer a sua própria comissão, agora na esperança de realmente entrar em projetos que resultem em ações. Kister. Isso aqui é uma ação realmente econômica eficaz, né? Fez Davos pagar um encontro para promover a comissão que ele quer, né? Maravilhoso, economizou um monte de dinheiro. Mas veja, Ana, a ONU, União Europeia, todas essas instituições, elas são mastodônticas e elas não estão prontas para dar conta dos problemas atuais que são geopolíticos, muito dinâmicos, exigem respostas rápidas, análises rápidas e coordenação. Inclusive responsabilidade mútua em vários sentidos, econômico, militar, etc. E essas instituições elas são muito lentas e burocráticas e não podem dar conta. Então, decisões em Gaza, decisões no Irã, decisões em Taiwan, Venezuela, etc., elas precisam acontecer. Então, é isso que o Marco Rubio está dizendo. Não é para agir sem pensar, mas para que a ação seja o foco e não apenas encontros políticos. Deixa a ONU para ser o palanque dos grandes discursos e vamos aqui nós fazermos o mundo acontecer e depois a ONU, se conseguir, ela vai e nos acompanha. Flávio, aquele pitaco de 30 segundos. Eu tenho um curso sobre a Primeira Guerra Mundial que justamente gerou boa parte dessas instituições que nós estamos falando, a começar pela Liga das Nações, que vai gerar a ONU, depois a União Europeia, tudo isso aí é uma consequência dessa Primeira Guerra. Ora, qual que é o grande problema ali do que a gente está falando, de todas essas instituições? Elas são feitas para o mundo, por exemplo, que você tinha uma briga entre países da Europa Ocidental, aí você cria a Liga das Nações. Isso aí não faz mais o menor sentido. Aí você cria o OTAN. Ué, mas se a OTAN não for para dar um pitaco na Rússia, não adianta nada também. Aí agora, o que o Trump está fazendo? Dizendo, olha, vou falar uma verdade que ninguém gosta de dizer. Você quer paz? Você precisa ter um ser bem mais forte ali se metendo e colocando ordem no coreto. Na hora que aparece ser bem mais forte, ou seja, juntar todos os grandes países com o grande aparato militar e ficar lá encostado em Gaza e falando, aí ó, se vocês começarem a briga, a gente vai apertar, aí é que a coisa funciona. Porque a ONU não vai fazer isso, a OTAN não vai fazer isso, quer dizer, você precisa de um novo board. Exatamente esse tipo de coisa que o Trump está fazendo. Lembrando que quando você quer controlar os outros, você precisa ser mais justo do que eles. Então é interessante que isso seja feito pelos Estados Unidos, que é bem a diferença do controle que existe das Big Techs e de certas pessoas aqui no Brasil. Bom, e para encerrarmos essa grande avaliação sobre Davos, Donald Trump revelou em uma entrevista à jornalista Maria Bartiromo, na Suíça, que, sobre um eventual acordo com a Groenlândia, o ponto central não é território simbólico nem negociação convencional, é acesso estratégico. Segundo Donald Trump, trata-se de acesso total, sem prazo, sem limitações, garantindo presença e liberdade militar plena dos Estados Unidos na região. Ele afirmou que não se trata de pagamento financeiro tradicional, mas de investimento em segurança, incluindo a construção do que chamou de cúpula dourada, o Golden Dome, como parte da proteção estratégica do hemisfério ocidental. Of Greenland, are you going to pay for it? I mean, we're talking about it. It's really being negotiated now, the details of it, but essentially it's total access. It's there's no end, there's no time limit. We're not doing a 99 or a 10-year or anything else, you know, the famous 99-year deals that you hear about, because countries can't do it for that. Countries go on longer. And so I think it's going to be something that's very well, already it's being reviewed very well. Well, I noticed the stock market went up very substantially after we announced it, but the details are being negotiated now. It'll be very good. So, because the GDP of Greenland is like $3.3 billion, but people are valuing Greenland of between $50 billion and almost $1 trillion. So what are you willing to pay for Greenland?
well, I'm not going to have to pay anything. We're going to have total access to Greenland. We're going to have all military access that we want. We're going to be able to put what we need on Greenland because we want it. We're talking about national security and international security. So we're going to not have to pay anything other than the fact that we are building the Golden Dome, and the Golden Dome is going to be something that's going to be very amazing. It'll be Israel times probably 100. And we need it. I think we need it. And it's all going to be made in the United States.